de presença. Aí acho que a gente pode começar quando for 4h10, né? Não sei se todo mundo concorda. Aí, pessoal, também já avisando, quando começa, eu fecho o vídeo e o áudio de todo mundo que não estiver fazendo a apresentação. Entendi. Olá! Você muito vejo. É. É. É isso, vou fechar o áudio de todo mundo. Daniel Sorans. Pra gente começar. O áudio e o vídeo. Só por conta da gravação, porque a gravação fica com melhor qualidade. Oi, Vainer. Belfor Roxo também presente. Já me cortaram, então tá. Oi para todo mundo. Tchau. Vou ficar aqui calado. Eu não fechei o vídeo de ninguém ainda. Ele tá quietinho hoje, ele chegou quietinho. Eu sou sempre quietinho. Luanda, você viu uma mensagem que eu mandei para ti? Eu vi uma para adicionar uma pessoa aqui no Diálogos ou uma recente agora Não, no uma WhatsApp? mensagem de agora pelo chat. Não, vou olhar agora. Oi, Grazi. Oi, Maria. Andréia. A galera que chega quieta, né? Pessoal, tem que ficar navegando aqui para ver quem está entrando. É verdade. Oi, Andréia. Oi. Eu tô com o celular em outro evento, então eu vou ficar com a orelha aqui. Meu Deus! pessoal, reforçando para todo mundo que entrou agora, se identificar no chat, colocar o nome, de onde vem, qual é a entidade. Tá. Bom, eu me identifiquei. Maria Berens Farmanguinhos. Eu estou no projeto do Ed Pop SUS com a Grazi, a Vera, a Andréia, e na área de plantas medicinais. Então, vim aqui aprender um pouquinho da experiência também de vocês. Maravilha. Bem-vinda, Maria. A gente só vai pedir para o pessoal se identificar no chat, porque infelizmente não dá para todos. Eu coloquei, mas aí... Sim, sem problemas. Gente, agora, então vamos... Desliga então o vídeo, né? Que você quer que desligue o áudio ou o vídeo, né? Para não atrapalhar. Isso. Eu vou fechar o áudio de todo mundo. E eu vou pedir para todo mundo fechar os vídeos também. Porque a gente começa em 1 minutinho. Essa coisa do vídeo também fechado auxilia a conexão, né? Quem tiver com uma conexão um pouquinho mais lenta, não tem uma demanda assim tão grande de pacote de dados. Então vamos lá. Mas vai todo mundo querer brigar comigo. Vou começar então, gente. Vamos lá. Olá, pessoal. Boa tarde a todas e todos. A gente vai dar início agora à nossa 5ª sessão do Diálogos de Educação Popular e Cidadania, que está acontecendo no contexto da organização do Encontro Internacional de Educação Popular e Cidadania. Como a gente colocou anteriormente, a gente vai pedir para todos fecharem os seus vídeos e seus áudios, né? Na verdade, o áudio eu creio que já está fechado para todo mundo.
pessoas puderem abrir os seus vídeos rapidamente para a gente fazer um print screen aqui da tela e dar um oi, seria ótimo. Vai estar todo mundo agora, todo mundo que não estava mudo antes, né? Todo mundo vai estar com áudio rapidamente. Então, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. A gente tem gente do norte, do nordeste, do sul, do sudeste. Não sei se tem alguém do centro-oeste, alguém do Mato Grosso. Então, é muito bom contar com todas e todos que foram educadores, educandos. A gente vai ter um momento depois para a fala de todo mundo. Estou aqui printando o rostinho de todo mundo que está presente. É ótimo ver todo mundo aqui. Eu queria aproveitar e pedir para ir levantando a mão, né? Conforme eu vou apresentando as pessoas da equipe da coordenação nacional do EdPopSUS. A coordenadora geral que está aqui presente foi a Vera Joana Bornstein, está aqui. Na coordenação também estavam, na equipe do Núcleo Pedagógico, né? A Irene Goldschmidt, que está aqui presente também. A Graziele Nespoli. O Júlio Bongun, que eu não estou vendo com a câmera aberta, não sei se ele abriu. E eu também estive lá. Além disso, a gente contou com o professor Marcelo Princesval, que ficou de entrar. Oi, Júlio! Agora estou te vendo. Mas ainda não entrou. Além disso, no apoio, né, administrativo, técnico, a gente tinha a Ana Paula, Lucas Caetano, que está aqui presente também, e a Cassiana Rodrigues, que também está aqui. E a Aline Sampaio, que não pôde estar presente com a gente hoje. Então, o EdPopSUS, ele foi um projeto que aconteceu... Vou encerrar o áudio de todo mundo de novo, gente. Desculpa. É um momento só de apresentação e aí já vou pedir para vocês encerrarem os vídeos também. Então, o EdPopSUS, ele aconteceu no contexto da né? Parte do o EdPopSUS 1, ele acontece como atividade semipresencial, mas aqui a gente vai apresentar a experiência do EdPopSUS 2, que é um curso né? Eu não vou nomear todos, que a gente vai falar aí para frente na apresentação, e eu provavelmente vou esquecer alguns se eu tentar falar de cabeça. E ele é coordenado, EdPopSUS 2, pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venângues, que seria com o Ministério da Saúde, né? Ele é um projeto financiado pelo Ministério da Saúde, e uma verba veio também pela Organização Pan-Americana de Saúde. Então, eu vou a palavra agora para a Vera Joana, que vai fazer a apresentação do projeto para a gente. Antes, uma coisa importante que eu não posso esquecer de falar. O EdPopSUS é construído coletivamente, né? Principalmente com 4 grandes coletivos de educação popular. A ANEPS, que é a Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular e Saúde, que é a Articulação de Extensão Popular em Saúde, a Rede de Educação Popular e Saúde e o GT de Educação Popular e Saúde da Abrasco, que participa aqui junto com a ANEPS da organização desse encontro. Então, Vera, está com você a palavra. Vera, me avisa na hora que você quiser que abra a apresentação. E você precisa... Pronto. Agora sim, é porque eu estava muda, que o microfone estava fechado. Pode colocar a apresentação. Então, boa noite, boa tarde a todos e a todas. E que bom que tem vários participantes do EdPopSUS aqui também, e pessoas também que vieram para conhecer a experiência. Então, o EdPopSUS,
ele surge a partir da aprovação da Política Nacional de Educação Popular em Saúde, em 2013, que ela foi publicada, e então o Ministério da Saúde disponibiliza uma verba para fazer a implantação dessa política. Pode passar, Luanda? Pode passar para o próximo. Bom, Passei. Tá, o curso, ele... Pode passar o slide, Luanda. O curso ele foi promovido pela Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, que agora já não existe mais, e foi coordenado pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz, que é uma escola que se dedica principalmente à formação de profissionais de nível médio. E o EdPopSUS ele foi uma estratégia prioritária para a implantação dessa Política Nacional de Educação Popular em Saúde, né? Teve um primeiro EdPopSUS, que foi de 53 horas, e depois, com base na avaliação que foi feita no EdPopSUS 1, a gente fez o EdPopSUS 2. Então, a construção dele, como o Luanda estava falando, uma construção coletiva, né? Participaram 90 pessoas de vários estados, representando instituições e movimentos sociais, né? E, então, nessas 4 oficinas nacionais, onde participaram essas pessoas, foi discutido a estrutura curricular e como seria o material didático do curso. Eu acho que não está passando, né? Wanda, não está passando os slides. Não está aparecendo? Porque para mim já está em construção compartilhada. Não está nesse? Não. Ficou gravado no primeiro. Não está passando, não. Então, vou sair, vou colocar de novo, gente. Espera só um pouquinho. Algumas pessoas estão reclamando da conexão, gente, mas a conexão ela só melhora se a gente fechar o vídeo mesmo. Então. Um instante. Tá aparecendo agora? Não. Para mim, não. Agora está aparecendo, mas é o mesmo slide. Sim, mas agora eu vou passar, peraí. Tá. É porque talvez esteja dando problema com... Opa! Não sei o que aconteceu agora, gente. Desculpa. Vou tentar de novo. Tá aparecendo agora? Tá aparecendo uma lâmina. Vê se passa. Pede para Vera ver se... Vera, você ficou muda de novo. Tenta colocar... Isso, pronto. Vou tentar mais uma vez. Passou? Agora. Passou sim, Luana. Tá, ótimo, então. Vera, posso passar, né? Pode passar. Essa lâmina. Pode passar. Então, o que eu estava falando, fora essas 4 oficinas nacionais, também a gente fez uma oficina em cada estado para articular o desenvolvimento do curso naqueles estados. Então, a gente chamou tanto pessoas das instituições que participaram, que apoiaram, como dos movimentos sociais também para participar dessa oficina estadual. O EdPopSUS 2, ele começou a ser pensado em 2015, ele chegou a ter a verba aprovada em 2015, mas a gente pegou um período assim, bastante tumultuado da realidade política no Brasil,
e ele foi até 2018, ou seja, a gente passou pelo impeachment, pelo governo Temer, então isso foi sempre trouxe uma insegurança muito grande, porque a gente nunca sabia se a verba ia ser aprovada, porque da grande verba que foi aprovada, ela foi dividida em partes, então a gente nunca tinha segurança se a gente iria receber a próxima, né? Mas, enfim, a gente conseguiu chegar até o final, né? O objetivo do curso foi contribuir com a implantação da Política Nacional de Educação Popular em Saúde e qualificando a prática educativa de profissionais e lideranças comunitárias que atuam em territórios com cobertura da atenção básica, né? O público, a meta inicial era de 7.000 educandos, distribuídos em 17 estados, mas a gente conseguiu, a partir da primeira turma grande que a gente fez, vários estados quiseram continuar para além da meta estabelecida, então a gente estabeleceu convênios com vários estados e nós chegamos a 10.000 educandos em 15 estados com a mesma verba inicial, porque os estados acabaram se responsabilizando pelos educadores e educandos, de colocar esses educadores e educandos em campo, né? E o curso, para fazer parte do curso, tanto eram trabalhadores do SUS, sendo que 70% de vagas a gente guardou para agentes comunitários e agentes de vigilância em saúde ou agentes de endemia, e os restantes dos 30% eram para lideranças comunitárias e integrantes de movimentos sociais e também outros profissionais, né? E a gente privilegiou os agentes de saúde porque a gente entende que o trabalho essencial deles é o trabalho de educação em saúde, né? Então, porque esses profissionais trabalham principalmente com a prevenção e com a promoção, esse é o foco, e aí a gente achou importante privilegiar esses trabalhadores para que eles participassem do curso. O curso tem 60 horas, foi presencial, nós tínhamos coordenações em todos os estados, de maneiras que essas coordenações... Fala. Só me avisa quando for para passar o slide, que eu acho que talvez... A gente está no contexto político ainda, você consegue ver? Eu tô falando independente, porque eu não vi... Não, eu não estou com o teu slide, posso abrir. Pronto. Então, já pode passar, eu estou bem mais adiante. Pode passar. Sim, pode passar. Pode passar, o próximo. Tá, então, o curso... Não, volta. Isso. O curso teve a carga horária de 160 horas, então, né? E ele foi presencial. Os coordenadores estaduais acompanhavam essas turmas nos estados e a equipe nacional também fez algumas visitas nos estados para acompanhar as turmas. Tinham 17 encontros semanais, cada encontro com 8 horas, o que dava 136 horas, sendo que o último encontro era uma amostra, onde os educandos apresentavam seus trabalhos, tinha também atividades culturais, e, além disso, eram 24 horas de trabalho de campo, né? Os encontros sempre começavam com os trabalhos de campo. Então, a gente partia da experiência dos educandos que era trazida nesse trabalho de campo, para, em cima da experiência, fazer análise e trazer a fundamentação teórica. Pode passar, Luanda. Luanda? Isso. Bom, esses são os temas que a gente abordou. A gente tinha 6 eixos, né? O primeiro foi a construção de gestão participativa do curso e a experiência como fio condutor do processo educativo, onde foram pactuadas questões do curso e também foi falado sobre vamos dizer, como que o curso, a pedagogia do curso, né? Pode passar para o próximo.
Pode passar, Luana. O segundo eixo foi educação popular em saúde, no processo de trabalho em saúde, né? Que não é só uma atribuição do agente, mas que principalmente, vamos dizer, o agente de saúde tem esse foco de trabalho. Próximo. O direito à saúde e a promoção da equidade. Pode ir passando, Luanda. Território, lugar de história e memória. Nesse eixo, os educandos puderam aprender novos aspectos sobre o território deles, descobrir, muitas vezes, histórias que não eram conhecidas, né? Então, foi um eixo que foi bastante rico também, onde os educandos deram os depoimentos sobre ele. Pode passar. Luanda? Eu acho que não está. O quinto eixo foi participação social e participação popular no processo de democratização do Estado. E foi um processo que, pela própria discussão que houve sobre a participação, muitos educandos se alertaram para a importância deles participarem nas organizações locais, na associação de moradores, nas associações de agentes de saúde, no próprio Conselho Municipal, então foi um eixo importante também. Pode passar. E o último eixo, que foi sobre o cuidado de saúde no território, né? Processo de saúde, doença e prática de cuidado no território, onde também eles tiveram a oportunidade de ver quais eram as práticas que aconteciam nos seus territórios, né? E trazer mais para perto do conhecimento deles e do serviço de saúde. Pronto, pode passar. Então, a primeira etapa, o curso começou, ele foi pactuado em 2015, mas a gente teve o período primeiro de estruturação do currículo, de fazer o material educativo, que o material educativo está na página da Escola Politécnica, quem quiser conhecer. E então, a primeira etapa, ou o primeiro grupo de turmas, né, começou em dezembro de 2016. E começou numa época um pouco ingrata, porque dezembro, final de ano, né? Mas a gente quis marcar um espaço de que a gente iria fazer o curso, porque como teve toda a incerteza de se o curso iria acontecer ou não, quando a verba foi liberada, a gente começou mesmo sendo dezembro. Depois, a gente teve segunda, terceira e quarta etapa, que a quarta terminou em dezembro de 2018. Pode passar. Nós tivemos, ao total, quase 10 mil educandos matriculados nesses estados, e aí vocês podem ver que pelo projeto, assim, financiado pelo projeto mesmo, nós tivemos quase 7.500, e o restante dos educandos a gente fez por meio de convênios com os estados. Pode passar. Isso é só uma visualização, onde é que o curso foi feito, né? Pode passar. E depois que terminou o projeto, em dezembro de 2018, a gente continuou tendo turmas em alguns estados que fizeram convênio, principalmente Sergipe, Maranhão. A gente teve algumas turmas também em Roraima, né? E Rio de Janeiro. Foram os estados onde a gente, mesmo depois do projeto terminado, a gente ainda continuou fazendo algumas turmas com o material educativo que a gente ainda tinha e com a disponibilidade do pessoal dos estados. Pode passar, Luana. Então, para terminar, né, esse curso foi um curso nacional, de maneiras que nós tínhamos um desafio, sabendo da diversidade de realidades onde a gente iria atuar, né, e das expectativas e da diversidade cultural, mas a gente
fez um desenho de curso que permitia que os educadores trouxessem temas ou trouxessem... Existia uma base temática, porém, existia um espaço para trazer a realidade local, né? A gente percebeu também que a educação popular ela fortaleceu a atuação dos agentes de saúde, principalmente, né, que tiveram um espaço maior dentro da equipe, né, e junto à comunidade também. Eles se sentiram fortalecidos e esse é um depoimento que foi muito frequente assim, entre os agentes de saúde. Pode terminar. Tá, por último, o curso ele pôde acontecer porque teve um grupo muito grande de pessoas que se dedicou, que participou e que se entusiasmou pelo projeto, tanto que ele passou vamos dizer, do que estava projetado inicialmente. E agora, sim, para a gente ver um pouco as pessoas que fizeram o curso, a gente tem um vídeo, que ele, na verdade, dura 30 minutos, mas a gente fez um recorte de 10 minutos para vocês verem o clima um pouco, que eu acho que é importante, além da gente falar o que foi o curso, vocês perceberem também o que os educandos e os educadores disseram. Apesar que aqui eu sei que tem vários educadores e educandos presentes, e coordenadores também, apoiadores. Obrigada. Então, vamos ver o vídeo. Constava de 16 encontros presenciais, cada um de 8 horas, e depois o 17º encontro era uma amostra, né? Foi uma amostra. Então, em todos os municípios, em todos os estados, aconteceu essa amostra, onde os educandos trouxeram as experiências que eles viveram durante o curso, né? Então foi sempre muito rico, né? Ela foi diferente em cada estado e eu acho que isso é uma riqueza do curso que possibilitou que fossem trazidas as experiências, a cultura. O SUS ele surgiu num momento bem interessante da minha vida e para complementar a minha formação enquanto assistente social. E ele provocou também, né, algumas inquietações que já eram existentes no meu cotidiano, nos espaços onde eu transito, tendo em vista que eu sou ativista, né, por uma população que é estigmatizada, marginalizada, são as pessoas trans. O curso ele me ajudou a me reconhecer, a me valorizar, a me identificar como pessoa, como com a questão profissional também, que eu sou pedagogo, eu sou arte educador, mas eu estava muito sem energia, sem disposição, eu estava muito ofuscado, assim, só no meu trabalho ali, no meu dia a dia, naquela coisa tecnicista, vigilância. Ora, eu não preciso só me preocupar com os agravos da doença que afligem as pessoas. Eu preciso ir além. Eu tenho que ter uma visão mais ampla. Eu preciso mostrar para essas pessoas do meu dia a dia que o SUS ele é mais amplo. Ele tem que ser acolhedor. É direito das pessoas exercerem esta cidadania. E agora a gente começou a ter essa possibilidade de espalhar essas práticas pelo Brasil. E muitas pessoas que trabalhavam nos movimentos sociais foram para dentro desses serviços e começaram a descobrir que a educação popular pode ser feita dentro dos serviços públicos, né? E começaram a ver também que a educação popular não é uma atividade a mais que se faz no serviço. Quando a gente constrói a participação dentro do serviço, ele redireciona a totalidade do
serviço. E aí a gente começa a pensar uma política de saúde voltada para a reconstrução da nação, de uma organização mais democrática do Estado. O EdPop SUS ele já está deixando fruto para além dessas organizações coletivas, porque há perspectiva de municípios como Niterói, municípios como Petrópolis, como de Maricá, dar continuidade no curso, independente do EdPop SUS acabar agora de não ter essa continuidade, mas os municípios já estão se comprometendo em dar continuidade no curso, porque acreditam nesse potencial que o curso tem, de estar fortalecendo e de valorizar, principalmente, de valorizar o conhecimento, de valorizar as memórias das comunidades, que é muito importante. A experiência foi também fortalecedora, né, para reconhecer. A primeira coisa que eu acho que foi mais importante foi que as pessoas começaram a se reconhecer como participantes do processo e como educadores populares também. Bom dia, Dona Maria, bom dia, seu João. Prenda seu cachorro e abra seu portão. Sou a gente. Teve uma outra situação em que nós recebemos um indígena também num dos encontros para falar um pouco sobre essas outras práticas, essas práticas populares de cuidado, né? E ele trouxe experiências muito transformadoras, assim, as pessoas saíram muito mobilizadas, muito afetadas, e uma das coisas que ele falou que ficou muito marcado, né, que às vezes, né, os médicos, os profissionais de saúde chegam, né, nessas comunidades indígenas, enfim, com comprimidos carregados de enganos, né. E eu sou de Roraima, sou do município de Pacaraima, sou da terra indígena, lá de São Marcos, sou indígena, nasci e me criei lá, então na minha comunidade já existe a parteira, a rezadeira, o pajé, então também nós damos muito valor a isso, tem trabalho o remédio tradicional, caseiro, medicinal de lá, lá mata, lá tem muitas árvores, a gente cuida da natureza por causa que a natureza é nossa mãe, então é através da medicina que a gente vive, né? Também durante a mostra nós construímos o glossário Falares Caboclos. Aqui nós trazemos a nossa fala, as nossas expressividades, o nosso jeito de se comunicar. Mais um chamamento para que os agentes comunitários de saúde fossem colocados ali e de uma certa forma nós seríamos condicionados a um modo de pensar. E quando eu me deparei com o EdPop SUS, eu vi que realmente ali estava a minha tribo, ali estava o povo que identificava o que a gente faz lá na ponta, né? O nosso trabalho. Então, assim, o EdPop SUS, ele é transformador, ele é empoderador, ele faz com que o agente de saúde retorne ao seu conceito, ele empodera o agente de saúde para ele realmente ser um agente político, um agente de ação dentro da sua comunidade, né? Nós tivemos um conjunto de educadores, dessa vez, muito heterogêneo. Nós tínhamos desde pessoas forjadas na militância, desde o MST, a outros educadores que já estavam nas edições anteriores, que vinham das experiências de cultura popular, mas a gente também teve profissionais de saúde. E por 13 anos no município como agente comunitária de saúde, né? Então, eu sempre falo, uma vez agente comunitário de saúde, para sempre será. Quando a gente desvincula, a gente não tira esse vínculo do cuidado. O trabalho de campo aproximou esses educando, porque são os agentes comunitários de saúde. Como se disse, é o povo que é a porta de entrada do SUS. Né? E eles foram para a comunidade, conheceu mais essa coisa, digamos assim, que está mais escondida, que não está enxergada pela comunidade.
Então, pessoas vinculadas ao candomblé, ao Tetiago, à Umbanda e a outras religiões, principalmente a religião católica e evangélica, e essa diferença, essa diversidade, em alguns momentos também gerou necessidade de discussão. E aí a experiência, pelo menos lá em Parnaíba, a experiência da Alessandra com o Instituto de Africanidade possibilitou uma mediação, uma rica discussão para que as pessoas pudessem ir rompendo um pouco com essa coisa da intolerância religiosa e do preconceito em relação a essa diferença. Foi muito importante para mim, porque eu até então tinha uma visão simplista com relação aos agentes comunitários de saúde, né? Então eu pude compreender durante o EdPop SUS que eles têm muitos desafios, embora tenham muitas conquistas também. Então esse foi o momento de estar trabalhando a minha empatia, né? De estar me colocando no lugar do outro, né? E estar tentando compreender o contexto social e as dificuldades que essas categorias têm de trabalhar com as redes, mas o quanto elas se esforçam também. Vida é longa, a arte é leve, leve, leve. Agradecer a presença do Babá aqui, que é educando, né, do MST lá do Juazeiro. E aí a gente queria reforçar que essa coordenação agora assumiu o curso enquanto uma estratégia política de implementação da educação popular de saúde. Os movimentos sociais que fizeram parte desse curso enquanto educandos. Então, a gente sempre está cuidando das pessoas. E quem cuida da gente? E aí? Então o curso ele traz isso, né? Através das PICs, através das vivências, através dos convidados que iam, das educadoras, a gente faz um mergulho profundo nessa parte de cuidar de nós mesmos, né? Cuidar de quem cuida. O EdPop SUS também foi atingido pela lama. E foi na Rota da Lama que nós organizamos o curso de aperfeiçoamento em educação popular em Minas Gerais, com trabalhadores de saúde das 33 cidades. Acredita que o fato da educação popular partir da realidade dos indivíduos, de localizar as necessidades e as problemáticas, as situações limites da população, possibilita também que elas atuem sobre elas, que elas se sintam mais fortes para transformar essa realidade. Um ganho nosso, né, que eu acho fundamental, acho que não tem quase escola nenhuma, é essa dupla de educadores. Isso foi um barato. Tem cada coisa dentro daquele relatório, né, que a gente leu, que a gente escreveu, que vocês escreveram, que a gente leu e que a gente colocou no relatório, que é de arrepiar. A gente tem que agradecer muito, porque os ACS também, aqui nesse primeiro Encontro Nacional de Educação Popular e Saúde, colocam que hoje eu tenho maior autonomia no meu trabalho, eu compreendo a minha função política e educadora, que são funções primordiais dos agentes comunitários de saúde, eu compreendo essa importância no meu trabalho e eu compreendo que eu sou um outro ser humano a partir disso. E nós temos hoje muitos educadores, né, populares em saúde e desenvolvemos atividades para fortalecer a Política Nacional da Educação Popular em Saúde, o controle social, os eixos, né, que a política trabalha, as práticas integrativas e complementares de saúde. E o EdPop SUS ele veio para impulsionar, né, esses agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e as próprias lideranças no que diz respeito a um trabalho mais específico na atenção básica de fortalecimento a essa população. Bem, pessoal, como a Vera disse, esse vídeo, ele é parte, né, de um vídeo maior. A gente pede até desculpas pela edição meio caseira, que pode ter ficado meio estranho em alguns momentos, mas ela foi isso. Mas o vídeo é um trabalho maravilhoso, né, do Thiago, e a gente vai compartilhar depois o link, né, para as pessoas acessarem o vídeo completo. Eu queria até ouvir no vídeo e aí perceber a gafe que eu cometi de não citar o nome também do Ronaldo Travassos, que foi junto com a Vera Joana, coordenador nacional do EdPop SUS. Eu não sei se ele está presente,
mas ele está aí representado no nosso vídeo. E aí, como ele mesmo falou, né, a gente teve todo um trabalho de ler e sistematizar uma série de relatórios e de construções que foram feitas pelos educadores, né, pelos seus diários de encontro ao longo desses anos de EdPopSUS. E agora a gente vai lançar o livro, né, a Grazi vai fazer a fala de lançamento do livro que foi resultado desse trabalho de sistematização. Então, eu já queria dizer para quem quiser fazer alguma fala, né, após a apresentação da Grazi, se inscrever pelo chat, que depois da fala da Grazi a gente vai ter um momento para que a gente possa abrir o diálogo, né, abrir a fala para outras pessoas. Então, Grazi, a palavra está com você. Vou pedir para você abrir seu vídeo e vou pedir para as outras pessoas fecharem o vídeo. Olá, gente, todos e todas. É uma honra, estão todo mundo ouvindo, tá tudo certo? Uma honra estar aqui, né, compartilhando essa experiência com vocês. De fato, assim, o EdPopSUS é um projeto encantador, ele mexe muito com a gente, é sempre muito emocionante falar do EdPopSUS, assim, a gente vê a força desse afeto que a educação popular promove, né? Então, foi muito difícil, a equipe nacional, na verdade, acho que ela teve 2 grandes desafios. O primeiro foi organizar um currículo nacional de um curso de educação popular, sem gerar contradições, né? Porque se a educação popular é exatamente, né, uma pedagogia aberta para a realidade, para a problematização do mundo, a gente teve muito cuidado de organizar um processo, né, pedagógico aberto, né, para as diversas realidades dos diferentes territórios, né, as diferentes necessidades também dos coletivos. Então, nosso primeiro desafio foi estruturar essa trajetória formativa e organizar um material didático, mas a gente avalia que a abertura que a gente deu, né, numa perspectiva que a gente criou, uma proposta pedagógica exatamente aberta para que os coletivos pudessem, né, transformá-las de acordo com as suas realidades, a gente percebe que isso foi muito potente, né, que isso foi possível, né, foi possível organizar um material, um currículo nacional de educação popular, sem necessariamente engessar esse processo, né, e até se contradizer, né, aos próprios princípios da educação popular. E o segundo desafio, que era uma preocupação desde o início nossa, né, que era como que a gente vai sistematizar essa experiência, que é grande, que envolve muitos coletivos, muitas turmas, muitos estados, realidades tão distintas, né? Então, a sistematização, ela sempre apareceu, desde o início ela apareceu para a gente como algo importante que precisava aparecer no processo, como também um fio condutor, né, da pedagogia da educação popular, né? Então, a gente introduz logo no início, no primeiro eixo, no ponto de partida, né, uma discussão tanto sobre a importância de reconhecer a experiência, como a gestão participativa, né, do curso, apresenta os princípios do projeto, né, da educação popular, que são os princípios da política nacional, né, de educação popular. E a gente apresenta também o que é a sistematização e a importância da sistematização como um método, né, de construção compartilhada do conhecimento, como reflexão sobre as nossas experiências de vida, de trabalho, e também de uma experiência que talvez tenha uma dimensão até um pouco maior, né, que é pensar a própria experiência do EdPopSUS como uma experiência histórica, né? Porque o EdPopSUS nasce nesse momento de ruptura, né, de uma continuidade, que ele é um projeto que nasce em 2013 e 2014, e ele é atravessado em 2016, né, pelo impeachment, pelo golpe, e a gente acaba transformando o EdPopSUS um projeto de resistência política, né, que a gente começa a caminhar na contracorrente daquilo que entra em curso no âmbito do Ministério da Saúde, que é o desmantelamento das políticas de saúde, né? Principalmente a política de atenção básica, que é o nosso campo principal de atuação. Então, pensando a sistematização desde o início, a gente faz essa discussão de um texto, trazendo a sistematização para os coletivos pensarem a sua experiência, para isso ser um exercício pedagógico e contínuo no próprio processo formativo, que não é realizado por meio de aulas, mas é realizado por meio de encontros, né? Então, a gente trabalha uma perspectiva de uma pedagogia que ela é o tempo todo partilhada e construída coletivamente.
Aí, pensando mais a sistematização de como que a gente daria conta de ter esse olhar a partir, né, de um núcleo central por essa dimensão toda do projeto, a gente elaborou outras estratégias. Uma delas que acho que foi muito importante é que, ao desenvolver um sistema de gestão acadêmica, para além de um lugar de registro de notas, né, e frequência, ele também compôs um diário dos encontros, que era um espaço de registro para os educadores narrarem sobre a experiência do dia, como é que foi, o que deu certo, o que eu fiz diferente, o que eu não quis fazer daquela proposta, né? E, então, esse diário ele era um diário, né, permanente dentro desse sistema. E, além desse diário, a gente também propôs, né, que, ao final, os educadores pudessem fazer um relato, né, um relatório assim, sistematizando também a experiência toda ao final do processo do curso. Ao mesmo tempo, a gente estava com esses espaços de registro, né, os diários de encontros, relatórios, mas a gente queria também a lógica, né, para a gente poder fazer essa reflexão partilhada cada vez mais de forma mais aprofundada. Então, a gente traz, lendo a literatura sobre a sistematização, a gente traz para o âmbito dessa sistematização um caráter investigativo, porque a gente está numa instituição de pesquisa, num coletivo, né, central, que a gente descentraliza o nosso apoio político-pedagógico, a gente se divide na relação da supervisão nos estados, né, e a gente precisa viabilizar esse processo. Então, a gente constrói um projeto de pesquisa para poder garantir todos, né, os quesitos, os cuidados éticos em relação aos sujeitos da experiência, porque a gente já vislumbrava, ao final, ter uma publicação dessa experiência, porque desde o início a gente sabia que ela precisava ser compartilhada, né? Que as boas experiências precisam serem para elas poderem inspirar outras experiências, como o EdPop SUS tem feito. Então, a gente elabora um projeto de pesquisa e a gente também realiza grupos focais com educandos e educadores, também aprofundando as questões que já estavam diários dos encontros e nos relatórios. Então, a gente se organiza de uma forma muito louca, a gente nem sabia se ia ser possível fazer isso, mas a gente constrói relatórios por estado. Cada um de nós ficou responsável por 1, 2 ou 3 estados, e a gente leu, né, os diários dos encontros, os relatórios das turmas de cada estado, e a gente elaborou relatórios estaduais, tentando pensar, né, primeiro a experiência em cada estado a partir desses eixos temáticos que são os eixos também, né, do próprio curso, do próprio currículo. E agregando a essa reflexão aspectos relativos à gestão, ao processo educativo, né, ao papel do educador, do educando, trazendo também uma perspectiva, vamos dizer assim, avaliativa também do processo, né, sobre a experiência formativa, assim, como que a gente pode também, a partir dessa sistematização, avaliar o processo, né, pensar o que foi concebido, o que foi realizado, as dificuldades, os desafios, né, então a sistematização foi agregando muitos elementos. E depois dessa relação, né, dessa relatoria por estado, a gente elabora os relatórios por eixos temáticos, que são os eixos investigativos. Eu ia pedir para a Luanda projetar ou eu posso projetar, faço eu o livro. Vou projetar, estava só te esperando. Tá. Você que sabe, o que você prefere? Posso projetar? Não, você pode até botar no sumário, passar a capa e jogar no sumário, que é a estrutura, né, do material. Na página 11. Desculpa. Sumário logo no início, né? Essa imagem da capa é uma das imagens que está no encontro lá no Ceará, né? É um momento que a gente faz uma grande roda, né? E a ilustradora pega essa sensibilidade e faz essa imagem para a ilustração, e a gente escolhe, né, essa imagem, que é o encerramento do curso, né, lá no Ceará, para a capa do livro, né?
Então, depois dessa organização por estado, a gente começou a discutir, né, a partir desse território, desse eixo, né, da experiência por estado, pensando as dimensões que são transversais a essa experiência, né? Então, a gente ordena o livro dessa forma, né? A gente tem um primeiro capítulo que vai falar exatamente da trajetória, né, do que foi o EdPop SUS. É uma apresentação mais geral, que pega uma análise também quantitativa, né, das nossas metas, que foram mais do que cumpridas, né? A gente alcançou, né, um quantitativo de formação de educandos e trabalhadores formados muito além do que a gente imaginava inicialmente. Depois a gente entra numa discussão exatamente sobre a dimensão mais pedagógica da educação popular, né? A educação popular pela educação popular, né? O que é essa dimensão das práticas educativas na educação popular em saúde? A gente trabalha uma análise sobre a dimensão da cultura, porque a cultura popular, de fato, ela é muito importante, né, para a educação popular, para o reconhecimento, né, do universo das pessoas, ter uma referência de mundo, partir, né, dessa referência de mundo. A gente faz uma outra análise a partir do território. A gente tem 2 eixos no EdPop SUS que discute o território, um na perspectiva do resgate da memória e das lutas, né, e também do cuidado, das práticas de cuidado. Na verdade, o território ele aparece 3 vezes para a gente no curso, e a gente sistematiza essa relação com o território, como ela também é muito importante, né, para redefinir os processos de gestão, os processos de cuidado e as práticas educativas, né? O 5º eixo é o eixo que vai exatamente pensar os desafios da democracia a partir da participação social e da participação popular, né? Como que a gente continua, né, nesse momento caminhando na contracorrente, né, de governos autoritários que passam, né, a assumir no âmbito do Ministério da Saúde. E o último eixo é o eixo que vai fazer a reflexão sobre os saberes do cuidado, né, de como que a educação popular ela amplia a noção do cuidado para muito além, né, do atendimento médico, mas ela vai comprometer o cuidado com a totalidade da existência humana, né, tem um compromisso realmente muito maior. Então, assim, a gente tem várias análises, é difícil falar do livro, né? O livro está aí, é público, a Escola Politécnica, ela tem uma política de acesso livre ao conhecimento, todas as publicações feitas por ela, né, são públicas, ficam disponíveis no mesmo tempo, né, do livro impresso no portal da escola. Então, a gente tem esse carinho, essa vontade, né, esse princípio, né, de compartilhar o conhecimento produzido. Eu queria só chamar a atenção para algumas coisas que eu acho muito importante, né, do processo de sistematização do resultado dessa leitura que a gente faz sobre o EdPop SUS, né? A primeira delas é a importância do respeito e da valorização da cultura, né, das diferentes crenças e visões de mundo. Como isso é importante, né, para gerar um sentimento de pertencimento e reconhecimento das pessoas, dos sujeitos, né, dos trabalhadores, das lideranças comunitárias, né? E como que esse sentimento de pertencimento e reconhecimento aumenta a autoestima e como que isso é importante para o próprio desejo de lutar na transformação da vida, né? Nos diferentes espaços, no território, no serviço de saúde e mesmo na luta pelo direito à saúde, né? A gente vê que o EdPop SUS desdobra em movimentos sociais e também em organizações sociais, né? Sindicatos, associações de trabalhadores. Então, eu acho que esse reconhecimento do trabalhador técnico é algo muito valioso como um resultado positivo que vem da educação popular. A importância da arte é outra coisa que chama muita atenção, né? A arte é uma linguagem transformadora e ela comunica pelos afetos, né? Pelo sentimento, pelos sentidos. Ela tem uma outra forma de realmente de alcance, assim, pela linguagem, né? E a educação popular tem a arte como uma dimensão muito importante, potente. É a dimensão do território que eu já falei, porque os trabalhadores, os educandos, ao reconhecer o território como um lugar onde a vida se constitui, né, resgatar a memória do território, de alguma forma é resgatar a sua própria memória, né? Então, as pessoas, pela essa imersão no território, reconhecer as lutas populares do território, também abre, né, um horizonte para que as pessoas entendam que sem a participação não há conquista dos direitos à saúde, né?
Essa questão da participação, ela aparece também de forma muito forte pela própria experiência da gestão participativa que a gente faz no curso, né? Desde o início também os coletivos se auto-organizam, eles vão fazendo as divisões do processo de trabalho, da alimentação, todo o processo de construção do curso é partilhado, então essa própria experiência da gestão partilhada no curso parece que é uma experiência muito bacana que eles acabam levando adiante, né, também para o espaço do trabalho. E a última dimensão é essa, como que a educação popular ela realmente vai ressignificar o cuidado e levar o cuidado num compromisso muito maior, né, que é o compromisso do cuidar de si, do outro, do território, né, numa perspectiva ampliada que é cuidar do próprio planeta, assim, né, esse cuidado que está indo cada vez mais no campo da educação popular, buscando, né, um diálogo e um fortalecimento na perspectiva do bem viver, né. E para finalizar, dizer assim que, embora a gente esteja na frente dessa organização, esse livro ele é de muitas pessoas, né? Ele é um processo coletivo. A gente tentou trazer para a cena da análise as falas de educandos, educadores e coordenadores, né? Esses registros que foram feitos, né? E essas análises e reflexões que foram feitas, né? Nos diários dos encontros, nos relatórios, né? E nos grupos focais, né? Então, a gente espera, na verdade, que vocês, educadores, as pessoas que participaram, né, da experiência do EdPop SUS, que foram muitas pessoas, né, se a gente juntar educandos e educadores, aí a gente, né, vai chegar em 12 mil pessoas, talvez, envolvidos nesse processo, que as pessoas se sintam representadas, né, nessa análise que a gente consolidou através desse livro, né, que ele não é nosso, né, ele é de todos nós, assim. Embora ele esteja também enquadrado dentro de uma institucionalidade que também é difícil para a gente escapar dela, né? Acho que é isso. O mais importante agora seja abrir, né, para educadores, educandos poderem também falar do seu ponto de vista, porque esse é o ponto de vista da equipe da coordenação nacional, né? Que de alguma forma é um ponto de vista mediado por outros tantos pontos de vista, né? Acho que é isso. Se a Vera quiser completar, a Irene, né, o Júlio, todo mundo que participou, Ana Paula. Vou só acender a luz. Obrigada, Grazi. Para quem perguntou, né, no chat, para quem não perguntou também, mas quer saber, a gente vai compartilhar tanto o link do vídeo como o link do livro ao final da sessão. A gente vai enviar também esses links por e-mail para aqueles que estão na lista do Diálogos. Isso está disponível tanto no site da Escola Politécnica, como vai estar disponível também no site do Encontro Internacional de Educação Popular, que é onde as sessões dos diálogos de educação popular e cidadania estão sendo organizadas, né? Então, vai todo mundo ter acesso a esse material. Quem quiser receber por e-mail, pode deixar o endereço aqui no chat para a gente encaminhar depois. Eu ainda não recebi inscrições, eu não sei se a Vera quer falar, a única inscrição, por enquanto, é da Cassiana, que vai falar um pouco da experiência dela como educadora e depois na coordenação. Né? Vera, quer... Não, eu acho que... Como a gente não tem muito tempo assim de fala, eu acho que seria legal as pessoas se colocarem, se qualquer coisa a gente fala de novo. Ótimo, maravilha. Obrigada, Vera. Então é isso. Em geral, a gente tem aberto para 5, no máximo 6 questões e contribuições. Então, quem quiser fazer a fala, por favor, se inscreve aqui no chat ou tenta sinalizar no vídeo, assim, quem não conseguir escrever no chat, ou levantar a mãozinha, né, pelo mecanismo do Zoom. E aí a gente vai passando a fala. Agora eu vou passar para a Cassiana, para ela trazer a contribuição dela. Larissa, me avisa se você quiser falar, que eu vi que você abriu o vídeo. Cássia, você precisa ligar o seu microfone. Isso. Tá. Ligou? Tá funcionando? Estão me ouvindo? Primeiramente, me apresentar de novo, né, Cassiana, e dizer boa tarde a todas e todos que estão participando desse lançamento virtual, né, desse livro. Não é do jeito que a gente gostaria, mas é do jeito que a gente está conseguindo fazer as coisas. E aí, só pegando o gancho da Grazi, que foi uma coisa que eu fiquei pensando muito,
sobre esse fora dentro, né, que a minha primeira experiência é como educadora e depois eu tive um prazer enorme de participar como autora, diria, né, que é como a gente assina aí os capítulos, mas dizer e agradecer especialmente e falar que esse é uma síntese de um trabalho que foi realizado a muitas mãos, né, para além de todo mundo que está aí nos créditos, contabilizar pelo menos esses 7, 8, 9 mil aí educandos e educandas, né, educadoras e educadores de todo o Brasil, assim, né? Então, eu queria fazer uma fala para ressaltar isso, que sim, é um trabalho e é um esforço coletivo muito grande e que foi construído com as trabalhadoras e com os trabalhadores. Então, parabenizo todo mundo que pôde participar pelo EdPop SUS, né? E aí queria falar um pouco desse meu lugar enquanto educadora, né? E aí falar enquanto educadora e falar também da educação popular. Hoje de manhã eu acordei fazendo algumas reflexões que eu queria compartilhar. E aí eu fiquei pensando que falar sobre educação popular é falar sobre esperança, né? É falar sobre diálogo e é falar sobre transformação. E aí eu escolhi justamente começar a fazer essa reflexão sobre a esperança, porque eu acho que a gente está precisando falar disso e está precisando novamente beber de fontes que nos renovem, né? E pensar que essa esperança que eu estou falando, ela também é um trabalho coletivo, né? E é um trabalho coletivo ancorado na ideia de emancipação dos sujeitos, né? E pensar que para além disso, a ideia de você ter a construção de um projeto democrático e popular é você ter tudo isso como eixo. E aí, fazendo um pouco a reflexão dos processos pedagógicos, né, queria também trazer a reflexão sobre o ensino e aprendizagem, né? O ensino e o aprendizado que ele é realizado no dia a dia dessas trabalhadoras e desses trabalhadores do SUS, né? Dessas trabalhadoras, desses trabalhadores, lideranças comunitárias, das pessoas que integram os movimentos sociais, e pensar que a gente tentou, né, fazer essa síntese do EdPop SUS, trazendo as experiências que a gente conseguiu alcançar, né? As experiências populares, as experiências que já acontecem nos postos de saúde, nas visitas domiciliares e nos atendimentos. E aí falar sobre isso me faz pensar sobre o diálogo, né? E porque quem está na linha de frente do Sistema Único de Saúde sabe que sem diálogo com a comunidade não tem prevenção, não tem visita, não tem atendimento. Então, pensar esperança e diálogo é pensar que tem muito trabalho envolvido. E a gente, enquanto educadora, a gente viveu isso intensamente, né? Suando mesmo, suando a camisa. Envolvia muito planejamento das duplas de educadores, envolvia você pensar toda uma dinâmica e na hora mudar tudo porque aconteceu alguma coisa diferente. E aí essa tarefa enquanto educador, que era de mediar, né, fazer essa mediação, como já foi falado aqui, a mediação dos saberes que eles traziam, do que os debates e reflexões que o curso propunha, traziam uns debates acalorados, né? E que isso foi uma ação pedagógica que marcou muito, que marca. E para trazer essa reflexão de como a gente precisa... Deu um branco aqui agora, gente. Mas pensar nisso, assim, né? Das referências metodológicas e de fomentar os debates, né? E assim como a Grazi já falou, pensar nesses protagonismos que as educandas e educandos, trabalhadores e trabalhadoras traziam, no protagonismo das suas experiências, no protagonismo das histórias de luta que foi se descobrindo ao longo do processo, que era muito recorrente, um relato que a gente ouvia muito. Então, de uma forma muito orgânica, o curso ele traz como essa identificação ela vai acontecendo. Então, nós, como educadores, a gente percebia muito isso, que ao longo de todo o processo, ia havendo uma valorização, uma autovalorização do próprio trabalho, né? Enquanto agentes comunitários de saúde, agentes de endemia, técnicos de enfermagem, lideranças também, e uma identificação com a história de luta do Sistema Único de Saúde, que isso também em muitos momentos, foi uma grande novidade. Isso é fundamental para a gente pensar hoje, para as pessoas
terem isso novamente, e a ideia da esperança, de que o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele não é e nunca foi algo pronto. Ele é um produto de uma luta, né? Uma luta popular. Então, eu acho que essa é uma das principais lições assim, que o EdPop SUS traz, e traz, eu acho que, não vou dizer 100%, mas eu acho que é muito comum, é uma experiência muito comum, essa experiência, como a Grazi já falou, né, de valorização da própria categoria, do próprio trabalho, dos indivíduos. Então, é um movimento muito orgânico que deu uma liga muito boa. Então, foi um pouco isso que eu queria, era um pouco isso que eu queria falar, e deixar aqui registrada a minha gratidão para todo mundo que eu conheci, todo mundo que, educandos, educadores, a Irene, Norma, Simone, que a gente fez muita coisa interessante aqui no Rio de Janeiro. Depois a experiência com a coordenação nacional e todo mundo do Ceará, quem a gente pôde conhecer. E deixar isso, assim, que a gente consiga retomar e se reencontrar e lembrar que sim, existe esperança. O EdPop SUS ele é fruto disso, ele já nasce com muitas dificuldades, ele é implementado com muitas dificuldades, e hoje a gente está aí, diria que um pouco mais agravado, né? Então eu espero que seja um sopro de esperança novamente, que a gente possa se reencontrar e relembrar e pensar outros desdobramentos, né? O que a gente pode fazer daqui para frente. Então é isso, a gente está lá no capítulo 2, eu e o Ronaldo, que infelizmente não pôde estar aqui hoje. E muito obrigada a todo mundo. Só isso que eu queria falar. Não sei se eu me alonguei, mas obrigada, Cassi. Muito obrigada, Cassi. Gente, não, falou o necessário. A gente vai pedir, na verdade, para as falas terem mais ou menos esse tempo que a Cassi colocou, né, de 3 a 5 minutos, porque várias pessoas vão querer contribuir, a gente tem um tempo limitado, né? A gente queria ter um dia inteiro de encontro, como eram os encontros da EdPop SUS, mas infelizmente a gente não pode. A gente pede para as falas serem um pouco mais curtas no início, porque senão depois quem se inscreve no final acaba, enfim, não conseguindo falar. E eu vou reforçar 2 coisas. Uma é para o pessoal se identificar, né, aqui no chat, falar de onde qual o estado, qual a instituição, né, para a gente ter esse registro, e a seguridade de transmissão. Vai lá, Larissa. Você tem que liberar seu microfone. Oi, gente. A minha fala é bem breve. Primeiro, eu quero realmente, novamente, agradecer por essa experiência do EdPop. Foi muito bom poder encontrar com vocês, assim, foi meio inesperado. Eu recebi o link da Aline, que foi a coordenadora aqui do Pará, acho que há 2 dias, mais ou menos. E eu não estava esperando, realmente, nesse momento que a gente está vivendo, né, de rememorar esse encontro, ver esses vídeos, essas imagens, né, foi bem bacana, assim, para mim. Eu agradeço. E dizer que eu enviei aqui no chat para todo mundo um livro que foi um produto de um trabalho que nós desenvolvemos aqui em Belém, um projeto que trabalhou com educação popular em saúde, né, em articulação com a Universidade Federal do Pará. Foi um projeto que aconteceu logo após a etapa do EdPop SUS aqui. Era um projeto que a gente já vinha esperando a execução, né, o início da execução. E, inclusive, teve um dos educandos aqui de Belém, né, que fez parte da minha turma, passou na seleção para ser um dos bolsistas do projeto, né? Foi um projeto executado pela Universidade Federal do Pará, em parceria com um grupo, né, que trabalhava com educação popular aqui. Então, eu mando esse livro a quem interessar. A gente tem aí, inclusive, a participação da Vera Dantas, né, do RAI, vieram aqui contribuir na formação das pessoas da equipe do projeto, né, na área da educação popular. Então,
eles participam. O Rai escreveu um texto, né? A Vera deu uma entrevista, e tem outras pessoas aqui que participaram do projeto, relatam experiências do projeto e outras experiências no campo da saúde mental, que eram experiências parceiras, digamos assim, né, que inspiraram o desenvolvimento do projeto. Então, espero que possa contribuir. Eu acho que é um trabalho importante de sistematização do que de algumas coisas que foram desenvolvidas aqui nos últimos anos e que tiveram uma força assim dentro dessas experiências de educação popular aqui em Belém. Certamente não foram as únicas, né? Tem muita gente fazendo muita coisa, mas era um trabalho com bastante força aqui na cidade, na articulação com a saúde mental, né? Então, fica aí essa publicação e um abraço a todos, muita força aí para esses tempos, para essa travessia, tá? Muito obrigada, Larissa. Tem já pessoas no chat pedindo o livro. A gente vai compartilhar também, então, o livro que a Larissa compartilhou para todos, aqueles que não conseguiram, ou não querem, né, baixar aqui pelo chat. Jailma, você quer fazer uma fala? Você falou que iria fazer uma fala só para parabenizar. Mas você precisa abrir seu microfone, se você quiser. Além da Jailma, a gente não teve novas inscrições, assim. Eu queria já aproveitar também para parabenizar, né? A gente tem falado muito parabenizar, agradecer, dizer da importância também do papel dessas pessoas. A gente tem elas representadas aqui, pelo menos pela Sebastiana, que foram os apoios, né? As coordenações estaduais, os apoios que estão, algumas coordenações estão presentes no nosso vídeo, mas foram as pessoas que, por exemplo, garantiram esses relatórios que deram resultado aí, que resultaram no livro. Então, a gente tinha uma equipe extensa, né? Nós tínhamos a coordenação nacional, as coordenações estaduais com coordenador e apoio, educadores e educandos. Então, a Sebastiana está aqui agradecendo a coordenação nacional, a gente agradece as coordenações estaduais. Aí a Nina está aqui presente também. Nina, Tem mais gente de São Félix do Araguaia, que já se colocou aqui também. E a Renata Peckerman, que foi apoiadora. Isso, o pessoal do Sul. Tem mais gente do Rio Grande do Sul que eu vi. Tem o pessoal de São Carlos. Tem gente aí... Valdenez. Bem, então, Jailma, se você quiser falar de novo, você me fala, abre a sua câmera. E eu não sei, gente, ninguém mais quer fazer uma fala, quer fazer uma pergunta? Grazi também, Cássia, a Aline e a Ana Paula, que também estão aqui presentes, se quiserem se colocar. Mary, você quer fazer uma pergunta? Grazi, eu vi que você se inscreveu, mas antes de passar para você, eu vou passar para a Mary, que é da fase também. Vai lá, Mary, você precisa abrir seu microfone para poder falar. Senão, eu vou passar para a Grazi. Abre seu vídeo também, Mary, para a gente te ver. Tô tentando aqui, viu? Ai. Oi, Flor. Boa tarde. Primeiro, parabenizar. Realmente foi uma experiência... Para mim foi muito rico, eu não conhecia essa experiência. Mas eu queria perguntar como é que vocês trataram, como a questão da saúde é uma questão que a gente... que as desigualdades aparecem com muita força, né? Como é que vocês trataram essa questão das desigualdades com os educadores? E como é que foi a questão do debate da questão das doenças das raciais? Por exemplo, como é que as doenças que é tratada com os negros, a questão do atendimento. A gente sabe que tem várias questões ligadas à saúde da mulher negra específicas. Se vocês tratarem dentro do curso também essa questão, né? As desigualdades de classe, de raça e a questão de gênero. Só isso, gente. Obrigada. Certo, Mary, muito obrigada. Grazi, eu ia te passar a fala, mas a gente tem mais uma inscrição assim, do público. Eu vou passar, então, primeiro para Maria Divina. Maria Divina, você precisa abrir seu microfone, e se puder, sua câmera também para a gente te ver.
Não. Talvez ela esteja com algum problema de conexão. Vai lá, Grazi, seu microfone já está aberto? Tá bom, Meire. Assim, a questão da desigualdade, ela aparece em alguns momentos, assim, no curso, né, o eixo 3, que vai trabalhar sobre a cultura, na verdade, é o eixo que discute iniquidades, então, a discussão da desigualdade vem pela discussão da iniquidade em saúde, né, e a gente trabalha principalmente apresentando as políticas de atenção integral às populações específicas, o que pega, inclusive, né, a população negra, né? Mas a gente tem, esse é um eixo, um ponto, desculpa, sobre as desigualdades ainda, ela aparece também novamente quando a gente vai fazer a discussão sobre a determinação social do processo saúde e doença, né, nos territórios. Então, essa dimensão da desigualdade, ela vai aparecer na discussão sobre a determinação social na relação com os problemas de saúde, né? Mas na avaliação do EdPop SUS, muitas foram as falas, né, que recaíram de forma crítica, tá, ao material didático, aos temas elaborados no curso. Muitas pessoas apontaram, né, a ausência da discussão de gênero de forma mais aprofundada, a discussão do racismo de forma mais aprofundada. Então, assim, existem algumas tensões, né, que atravessam a questão da desigualdade mesmo, que a gente não conseguiu trabalhar diretamente no material educativo, conteúdos mais sistematizados, mas houve, né, abertura a partir da discussão da iniquidade para que os coletivos trouxessem as discussões sobre o racismo, sobre o patriarcado, sobre as desigualdades de gênero, machismo, né? Então, assim, embora não seja um conteúdo central temático, né, ele aparece pela discussão da iniquidade. Da mesma forma que aparece a discussão a partir da política, né, da atenção integral aos povos do campo e da floresta e da população LGBT. Então, a gente apresenta, né, essa discussão pelas políticas que estão colocadas num dos eixos temáticos, que é o eixo que vai fazer sobre a cultura e as iniquidades. Assim, é o que eu me lembro mais, né? Mas a desigualdade aparece, porque ela é o maior problema de saúde pública, né? Ela está ali na determinação por trás. Então, de alguma forma, a educação popular sempre vai, né, atacar, né, dar uma certa ênfase, né, no problema de fundo estrutural que a gente vive, que é o problema da desigualdade, né? Que também é o problema da concentração da riqueza, né? Não sei se a Vera quer pensar, falar aí. Principalmente no eixo 3, que é direito à saúde e promoção da equidade, né, aparece essa discussão a partir das desigualdades e inequidades que existem entre os educandos, que os educandos sentem, né? Então, ele parte muito das experiências deles que eles sentem em termos de iniquidade. Também a gente aborda, inclusive, as diferenças em termos de religião, de espiritualidade, enfim. E aí também a gente ouviu muito deles, assim, que eles trouxeram quebra de tabus, né? Também porque entre os próprios educandos, muitas vezes, existiam formas de se ver a realidade que, a partir das discussões que foram trazidas nos encontros, foram quebradas, né? Então, por exemplo, a questão dos terreiros, que muitos agentes de saúde, às vezes, têm na sua área um terreiro e deveriam visitar, mas têm restrições a visitar. Então, a partir da discussão da diversidade, né, vamos dizer, da necessidade de se entender a diversidade como algo existente e rico, né, também eles trouxeram essa nova forma de lidar com essa diversidade. Tá, agora a gente tem alguns inscritos. Maria Divina,
você tinha levantado a mão, você está com o áudio aberto, mas a gente não te vê. Se você puder abrir seu vídeo. Então, só para registro, né? A gente tem a Maria Divina, depois a Kátia Guiar, depois a Aline Salame, depois o Luiz Montenegro, e aí eu te passo de volta, a Grácia fala. Divina, pode falar. A gente está te escutando. Bem, acho que a Maria Divina está com algum problema de conexão, então vou passar para Kátia. Vai lá, Kátia. Abre seu vídeo para a gente. Estão me ouvindo? Sim. Te ouvimos, mas não tivemos. Vejo sim, desculpa. Vai lá, Kátia. Eu abri. A sua câmera deve estar desabilitada. Estranho. Lu. Tá tudo escuro pra gente. Não? Mas estava agora você apareceu. Antes, né? Eu vou falar, não tem problema não. Agora está aparecendo, é a conexão. Vai lá. Apareceu? Apareceu. Agradecimentos, né? A essa equipe maravilhosa, a essa apresentação tão potente, né? Eu acho que, enfim, todos nós que de algum modo já vivemos ou estamos vivendo esses processos da educação popular, sabemos das dificuldades, dos grandes desafios e da beleza, né? Das descobertas que a gente faz a cada dia no trabalho partilhado, enfim. Eu fiquei curiosa até por conta de uma experiência longa e também bastante potente que temos na relação de universidade, né, da UF, com a Capina, que é uma organização não governamental, que também trabalhamos com formação no campo da economia de setores populares. Eu fiquei curiosa, assim, com relação ao trabalho de campo, tive muita vontade, assim, de conversar sobre isso, porque para nós o trabalho de campo é uma ferramenta muito interessante que traz um salto de qualidade no processo, né? Embora a gente tenha utilizado nos cursos, os cursos de imersão, o trabalho de campo acontece entre 2 módulos do curso, né? No trabalho de alternância, ele está entre 2 módulos presenciais. Então, eu queria que você... É necessário, importantíssimo, que essa escrita compartilhada, né? A gente sabe que para a gente na universidade, isso durante muitos anos, muitas décadas, foi algo menor, né? E até bastante criticado, e, enfim. E a gente tem lutado muito para essa política de escrita, inclusive dentro da academia, poder mudar também, né? Não só no diálogo com as populações, mas na educação popular, mas dentro da própria academia, né, que a gente consiga produzir de outras formas também essa escrita. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho isso, se vocês puderem. Obrigada. Certo, Kátia, muito obrigada. Agora eu vou passar para a Aline. Aline, eu vou te abrir o microfone. Vê agora você consegue falar. Aline. Não sei se foi só para que travou ou se travou para todo mundo. Aline? Bem, Aline, se você quiser, então, colocar a sua pergunta lá no chat, como a gente combinou, fica à vontade. Eu vou passar, então, para o Luiz Montenegro, que queria fazer uma pergunta. Luiz, você precisa abrir seu microfone e a sua câmera, por favor. Oi. Pode ser somente o microfone? Pode ser só o microfone, pode. A gente gosta só de ver, né? Mas pode ser só o microfone, claro. Tá, é porque eu fico com medo dele cair, eu vou abrir rapidinho só para vocês verem quem eu sou. Oi, obrigada, Luiz. Oi.
Então, eu sou Luiz, assim, eu trabalho um pouco ali trabalho um pouco, a gente trabalha muito. Eu trabalhei na residência multiprofissional de saúde da família ali na ENSP e também sou professor lá na UF, no curso de medicina, né? Essa pegada, assim, da educação popular, assim, primeiro, obrigado pelo presente da apresentação e me levar para um lugar que eu pouco conheço, assim. Então, viajei aqui também, junto com os outros processos que a gente faz de formação, mas não com esse público, né, em específico, mas com outros pontos da rede SUS. E como a gente não se encontra, assim, como é que a gente não consegue fazer que esses pontos se encontrem? Eu fiquei muito curioso, porque vendo o material que vocês produziram, não é muito diferente do material que a gente produz, digamos assim, para um determinado ponto da rede, para profissionais que são profissionais de saúde, digamos, de nível superior, essas determinações e tudo mais. Eu não vejo muita diferença no que a gente oferta como medida pedagógica, mas eu não sei como é que a gente não incorpora isso no nosso dia a dia e que a gente possa passar, como é que eles também possam incorporar para que esses profissionais que estão, digamos, do ponto de vista hierárquico, tá? Eu estou falando assim, nível superior, nível superior, nível médio e tudo mais. Os profissionais de saúde, digamos, médicos, enfermeiros e ACS, como que esses mundos, às vezes, não conseguem se encontrar nessa medida dialógica do olhar político do Sistema Único de Saúde? Eu fico me perguntando muito assim, porque eu que estou do lado que é da pós-graduação, né, das profissões em saúde, eu fico me perguntando como é que a gente não consegue chegar até esse lugar, uma vez que a gente, pela apresentação que vocês fizeram, né, eu estava vendo muito da gente aí também nesse lugar, de como vocês desenharam o caderno e tudo mais, né, o livro, que vocês chamam livro. E eu fiquei muito curioso, Oswaldo, quero baixar, inclusive, para ver, porque tem muita coisa que a gente pode estar falando isso em sala de aula com profissionais da medicina, por exemplo, né, que é o lugar que eu estou. Assim, a gente pode estar trazendo essas temáticas e procurando também uma forma de se comunicar, que eu acho que a grande dificuldade que a gente tem hoje no nosso sistema de saúde é a questão da comunicação entre os profissionais e essas relações interpessoais, como elas são, digamos, muitas das vezes interrompidas pela incapacidade nossa mesmo de decodificar essas mensagens, porque elas estão o tempo inteiro aparecendo. Foi só isso aí, desculpa, mas fiquei muito curioso. Tá certo, Luiz. Maravilha. Grazi, antes de passar a fala, como a Aline não conseguiu falar, eu queria passar para a Norma, que se inscreveu rapidinho, só para a gente fechar o bloco. E aí, gente, a gente vai encerrar na fala da Norma por conta do horário, infelizmente. Norma, você precisa abrir seu microfone aí e, se puder, a sua câmera para a gente também. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo bem. Então, gente, boa tarde. Boa tarde. Entrei um pouco atrasada, porque eu estava numa outra reunião aqui. Mas, enfim, eu não poderia deixar de falar, porque realmente... primeiro, eu queria dizer da alegria, da imensa alegria de estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Eu que vivi uma história aqui no meu município, eu sou de Petrópolis, sou dentista, trabalho na Secretaria Municipal de Saúde aqui, na Estratégia de Saúde da Família, e trabalho com educação permanente, educação popular, e já participo do projeto já há algum tempinho, desde 2012. Enfim, tive aí parcerias como a da Cássia, aqui em Petrópolis, como educadora, e vivi assim, uma tarefa muito árdua, porque além de educadora, eu também era tal representante da gestão que coordenava o processo aqui. E aí foi começando a se criar um estigma que tudo de educação popular era com a Norma. E aí tinha a mostra, tinha as coisas todas que eu tinha que organizar, mas sempre fiz com muita alegria, com muito prazer, porque realmente a educação popular é algo que nos renova permanentemente, né? Para o nosso trabalho, para as nossas relações, enfim. E aí eu queria só parabenizar essa equipe aí, porque nós que vivemos assim a experiência de ser educadores, né? E quantos dilemas a gente passa nos nossos encontros, nos nossos diálogos, né, Cassiana? Cassiana, às vezes, ficava digerindo aquilo a semana inteira, ela não conseguia o impacto das nossas conversas, das nossas trocas, do quanto que a gente pensava e o quanto que depois a gente tentava refletir e colocar aquilo, né, nas nossas reflexões, nos nossos diários.
Então, esse trabalho que vocês fizeram, né? Sistematizando isso tudo, fazendo uma análise, eu estou doida para ver esse trabalho aí, para ter acesso, porque é muito freiriano mesmo, né? É refletir o tempo inteiro sobre a ação para que a gente possa cada vez mais enriquecer as nossas práticas, as nossas trocas. E nesse momento, agora no município de pandemia, então, em que a gente vê agudizar as desigualdades, se realçarem tanto, quanto que a educação popular, pelo menos na nossa experiência aqui, está sendo potente, quanto que eu hoje estou vendo os frutos disso. Hoje mesmo, antes de entrar aqui, eu me atrasei porque a gente estava numa reunião de troca de experiências entre conselhos locais de saúde, trazendo os líderes comunitários para a reunião de Zoom e eu ainda coordenando essa reunião. Então, vocês imaginem o que não foi, mas eu fiquei muito feliz com as experiências que vieram, com as agentes comunitárias que estavam ali participando, com a fala delas, com o protagonismo delas, e muitas fizeram parte dessa história aí do EdPop SUS. Então, a gente vê que as sementes começam a florescer, isso nos dá mais esperança, como falaram aí na esperança, para que a gente possa sentir essa esperança, mas esperançando, como falava Paulo Freire, né? A espera que age, né? Então é isso, gente. Estou muito feliz e parabéns a todos vocês, tá? Um beijo para todos. Certo, Norma, muito obrigada pela sua contribuição também. Sempre bom ouvir os educadores, coordenadores, articuladores, educandos principalmente, né? Bem, a gente está encerrando. A gente teve uma última solicitação de fala aqui, eu estou na dúvida. Bem, vou passar para a Val, então, que foi a última inscrição, e depois já passo para a Grazi, para a Vera, Irene, Cássio fazerem o encerramento. Val, você precisa abrir seu microfone e, se você puder, é claro, a sua câmera para a gente também. Deixa eu me achar para eu abrir o vídeo. Boa tarde, gente. Boa tarde. Primeiro, assim, eu não esperava mais isto do EdPop SUS, um vídeo, um livro, uma reunião. Vocês são demais, né? Assim, agradeço muito, porque a gente está apanhando pouco aqui no município, né? Tentando fazer um trabalho com os agentes comunitários de saúde. E ai, né? E aí vocês vêm com essa delícia de tarde, né? Com todos esses presentes. Eu não sei onde vocês arranjam tempo, energia para deixar a gente assim, com tanto carinho, né? E o compromisso, né, de vocês com a gente, né, desse contato, de fazer isso. Agradecer, assim, eu pedi a fala primeiro para agradecer a toda a equipe pela inclusão da nossa cidade no EdPop SUS. Eu agradeci desde o começo, passei agradecendo e nessa reunião agradeço novamente. Aqui para o município de São Carlos e São Paulo, o EdPop SUS foi a chance, a oportunidade que a gente teve de reunir pessoas da rede e de fazer uma política, se inserir na política municipal. E foi a partir desse EdPop SUS que a gente criou uma comissão, conseguimos articular uma política municipal de práticas integrativas e complementares e educação popular e saúde, e ela foi aprovada na Câmara Municipal. Aí, mais uma luta incrível, a gente conseguiu uma linha no orçamento, ainda assim, com quase nada, mas para outro ano a gente já tem essa previsão orçamentária. E agora a gente vai tentar fazer uma cartilha para os candidatos a prefeito, para ver se a gente consegue que se insira nos programas. Mas é muita luta, né? É muita luta. Mas a gente ampliou o grupo, né? Um grupo pequeno, talvez mais localizado na universidade, nos movimentos, mas pouco inserido na rede. E essa opção de colocar os agentes comunitários como foco e abrir para as pessoas da rede ajudou a gente muito, muito nessa parceria. A gente tem muita dificuldade de inserção, mesmo tendo uma comissão ligada na Secretaria Municipal, muita dificuldade de inserção na gestão da educação popular e saúde. Mas a gente conseguiu várias coisas. E eu
acredito isso, é uma história que a gente já tinha de educação popular e saúde, mas a gente não entraria na secretaria, não sei se a gente entrou, mas a gente tem parceiros na secretaria a partir do Edipop SUS. E a qualidade do material, agradecer demais, a gente usa o material de vocês até hoje, nos estudos, nos grupos de estudo, nos cursos. Então, quem escreveu esse material, ele não foi só para o curso, a gente usa em várias formações. E assim, muito obrigada. É essa a minha fala final. Um abraço em cada um. Muito carinho. Grazi, Vera, tá com vocês a palavra, então, agora. É um prazer sempre tê-la conosco, né? Assim, a sua força lá em São Carlos, né? E essa conquista da política, né, no âmbito municipal mostra, né, um empenho muito grande. O mesmo aconteceu em Fortaleza. Queria registrar aqui que Fortaleza também instituiu uma política municipal de educação popular também durante o Edipop SUS, que também foi uma articulação, né, forte que aconteceu lá. Eu queria pegar primeiro um gancho da fala da Vera, que eu acho que é uma potência muito grande, realmente, talvez tenha a ver também com as questões que a Meire colocou, né, a respeito da desigualdade, que passa também pelas práticas opressoras, né? Como que a gente no serviço de saúde a gente oprime também o usuário, como que o agente comunitário é oprimido pelo médico, pelo enfermeiro, como que essas relações de poder, né, atravessam, né, e instituem também as nossas visões de mundo, né? E uma coisa que foi bacana na experiência do curso foi exatamente esses deslocamentos que foram possíveis pelo contato com a realidade. Né? Por exemplo, levar um coletivo a um assentamento do MST e fazer as pessoas conhecerem e entrevistar um agricultor rural que lutou pela terra, que entende, né, a luta dele pela reforma agrária como uma luta no sentido da partilha, né, da vida, é muito significante para romper um preconceito em relação ao que a mídia, né, passa de imagens sobre o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Né? Da mesma forma que ir num quilombo ou ir num terreiro, né, essas experiências, ou convidar um pai de santo, ao mesmo tempo um pastor, um padre, né, todo mundo junto no encontro ecumênico, como que esses deslocamentos assim na relação mostram a possibilidade, né, da gente se reconstruir e ver o mundo de outra forma, né? Essa ruptura dos preconceitos. Eu acho que a educação popular, ela é uma pedagogia que ela é um levante contra, né, as coisas que estão instituídas, principalmente de forma preconceituosas, né? Essas verdades que estão aí aprisionando a gente. Então, isso eu acho que é uma coisa interessante, que eu não sei, Luiz, eu fiquei em dúvida da sua colocação, porque você fala tanto do livro, da linguagem, e fala um pouco também, eu acho que das relações de poder, né? A gente que forma os agentes comunitários na Escola Politécnica, a gente o tempo todo fica refletindo sobre como fazer essa formação, autorizando os agentes comunitários a desenvolverem, né, um trabalho diferenciado, pautado na autonomia que a gente quer que eles tenham, né, uma conquista no processo de trabalho com a autonomia deles, como que a gente faz essa formação e garante que ao voltar aos serviços eles não vão ser engessados, né, pelo cotidiano, de cumprir regras, né, de subordinar, né, um certo comando, né, externo, né, que desapropria ele, né, dessa autonomia de gerir seu próprio trabalho. Então, eu acho que é uma preocupação mais política, que depende muito dos arranjos e das negociações e das conversas, dos diálogos que a gente vai tendo, desde a coordenação no âmbito dos estados, partindo pelos educadores e buscando também, na liberação desses trabalhadores para participarem do curso, né, um compromisso do gestor, né, e um compromisso da equipe também, né? Hoje a gente, às vezes, a gente até abre os processos formativos da gente comunitária, a gente tem incluído trabalhadores da equipe da saúde da família para poder, né, romper um pouco mais essa hierarquia, tentar fluir um processo mais colaborativo de cogestão, né? Eu acho que isso é um potencial também que a educação popular ela tem. A pergunta da Kátia eu acho que é mais desafiadora, que o trabalho de campo é muito bacana. É muito importante o trabalho de campo porque é botar o pé no chão, é um encontro com a realidade, é a dimensão investigativa, é pensar a pesquisa como um princípio educativo de produção do conhecimento. Eu vou lá para conhecer, né? Então, o trabalho de campo ele é fundamental.
E a escrita coletiva, a leitura passa a ser, primeiro, antes da escrita, a leitura do mundo passa a ser compartilhada, né? Então, esse processo da partilha da leitura do mundo pelo diálogo e de forma respeitosa, né? Assim, respeitosa, né? É muito importante também, né? Para a gente poder, de fato, alcançar algo que seja coletivo, que seja comum, né? E a escrita partilhada, ela é mais difícil ainda. A gente sabe como é difícil fazer o trabalho da escrita partilhada, né? Mas eu acho que em diversos momentos e por linguagens distintas, essa escrita também aparece. Vou dar um exemplo que lá no Ceará, a galera, quando vai fazer a sistematização da experiência, eles não escrevem num texto quadrado igual esses que a gente escreve acadêmico, não. Eu sou muito formatada nesse modelo de linguagem. Mas quando eu fui para o Ceará, eu tive que ter uma outra abertura para compreender, por exemplo, a linguagem do cordel, como uma linguagem, né, que está comunicando uma experiência formativa política muito importante, né? E essa construção partilhada, e quem faz isso também de forma muito interessante é o Rai, né, o Rai Lima, que a Larissa citou, pela ideia do Feira do Soma, pela ideia da Cianopoesia, né, que ele vai criando estratégias que a gente vai partilhando, né, a linguagem, a escrita, né, o saber, né, o conhecimento de forma geral, assim. Mas eu acho que esse é um desafio que a gente tem, principalmente para os espaços onde que a gente trabalha, né, Kátia? Assim, que a gente está muito institucionalizado no modelo, né, acadêmico, né? Falo porque, para mim, é difícil sair desse modelo também, mas a gente tem que ousar também buscar outras vias de produção do conhecimento que não seja esse mais institucionalizado como a gente foi formado, assim, né? Acho que isso que a educação popular faz, ela também rompe com isso, né? Ela rompe também com essa perspectiva da produção do saber, né? Não sei se eu dei conta das perguntas, mas aí eu passo aí, né, para a Vera complementar, a Irene, a Luanda, Cássia, Marcelo, quem quiser falar. Júlio tá aí quietinho. Então, eu queria dizer assim, esse livro de sistematização, ele foi publicado, a gente imprimiu ele, só que a ideia era a gente lançar ele no encontro internacional, que como ele foi adiado, a gente teve a ideia de fazer o lançamento virtual. E ele vai estar disponível para vocês, a Luanda depois vai passar o link. Com relação ao trabalho de campo, que Kátia falou, o nosso também era entre dois encontros. Vocês, quer dizer, no caso, a gente fazia um encontro de 8 horas e aí na semana seguinte a gente tinha outro encontro. E nesse meio termo era feito um trabalho de campo que passava a ser a apresentação desse trabalho de campo, ela passava a ser a primeira atividade do encontro seguinte. Então, os encontros sempre começavam com a apresentação do trabalho de campo do encontro anterior, né? O que para a gente permitia ter uma base da experiência dos educandos com relação ao tema que a gente ia discutir. Essa foi a estratégia que a gente usou. Não sei se era essa a questão que tinha sido levantada. Com relação ao Luiz, eu acho assim, bom, primeiro que as experiências ainda talvez sejam poucas, né? As experiências que trazem essa questão do diálogo, da análise crítica, de partir da experiência, que são características da educação popular. Talvez elas entre os profissionais de saúde ainda não sejam maioria. Não é a formação que os profissionais de saúde têm nas universidades, com certeza, né? Então, o papel dos profissionais de saúde, geralmente, é de ter uma hierarquia com relação aos técnicos, aos agentes de saúde, né? Os agentes de saúde eles se colocam geralmente como oprimidos, né? E a partir do curso eles se sentem fortalecidos, né? Não sei por quanto tempo, mas com certeza, até pelos depoimentos, por exemplo, que a Val trouxe, enfim, que outras pessoas
trouxeram aqui, a gente vê que fica uma marca também, né? Eu acho que, bom, no Rio de Janeiro a nossa realidade é difícil mesmo, né? A gente conseguiu fazer o curso em vários municípios do Rio e não conseguiu fazer na cidade do Rio de Janeiro. Não conseguimos pactuar com os gestores do município do Rio para fazer o curso. Então, ele aconteceu em, não sei, acho que 20 e tantos municípios do estado, mas não aconteceu no município do Rio de Janeiro. Eu acho que seria isso. Bom, agradecer a oportunidade que a gente teve, porque a gente conseguiu reunir várias pessoas da experiência e pessoas de fora que também, porque era interessante a gente falar sobre ela para quem não é da saúde também, né? E agradecer a oportunidade que a gente teve aqui de contar um pouco sobre essa experiência nossa. Obrigada. Só pegando o gancho aí, uma coisa que a gente falou pouco, mas que vale a pena ser ressaltada, e aí eu acho que acaba transversalizando as perguntas, né? Especialmente a primeira que falou sobre as desigualdades, o racismo, questões de gênero. Uma coisa que o EdPop SUS proporciona muito é a autonomia dos educadores. Foi um pouco que a Norma falou que muitas vezes me dava uma certa angústia, mas a gente, enquanto dupla, né, discutia e tentava devolver para a turma num outro momento. Então, eu acho que essa autonomia que os educadores têm ao longo do curso, essa autonomia e essa construção compartilhada, essa autogestão do curso, ela também contribui muito para que a gente consiga, de fato, promover um diálogo nesse sentido, né? E um diálogo muito pautado, e aí quero aproveitar e pegar o gancho da questão do professor da UF, que agora não anotei o nome, que é de como que a gente consegue incorporar, lembrando que o EdPop SUS ele traz isso, e ele traz isso de uma forma muito poética, mas também muito dura, de enfrentamento e de disputa, né? A gente, desde sempre, soube que a gente precisava fazer isso e precisava enfrentar isso, né? Então, tá aí essa sistematização, estamos aqui, né, para também, de repente, manter um diálogo, mas lembrar que tudo está em disputa, né? Não só agora, não só a partir de 2016, mas aí pelo menos há uns 500 anos. Então, trazer a educação popular para dentro dos currículos da saúde e de todos os currículos de educação, que eu acho, né? Qualquer licenciatura precisa ter educação popular, ela é ferramenta, é necessidade. Mas, enfim, lembrar que isso também é uma luta, isso também é uma disputa. E aí, quando eu penso em esperança, do verbo esperançar, como bem lembrou a Norma querida, um beijo para a Norma e para todo mundo de Petrópolis, a gente tentar novamente se munir de novos instrumentos, né? De novas formas de travar essa luta. E de lembrar que sempre estivemos em luta, né? O povo negro, o povo indígena, as comunidades tradicionais. Então, nunca deixamos de lutar. E o EdPop SUS, ele traz isso de uma forma muito bonita. Ele retoma isso e ele traz uma valorização para essas pessoas que se dão conta que o que elas já faziam no seu cotidiano já era educação popular, mas agora elas têm uma referência de um curso que foi promovido pela Escola Politécnica, pela Cruz, que é uma instituição, não vou entrar nesse mérito. Então, queria fazer uma fala final nesse sentido, agradecer imensamente a participação da Norma, adorei, uma saudade enorme. E espero que a gente possa se reencontrar, espero que o lançamento físico aconteça, né, Vera? E um beijo, muito agradecida por esse espaço também. Até a próxima, pessoal. Bem, gente, desculpa. Eu acho que é isso, então. Creio que muitas pessoas se manifestaram no chat, né? Depois até eu compartilho, de repente, com Vera, Grazi, Irene, que talvez não tenham conseguido acompanhar. Então, a gente que compôs essa equipe da Coordenação Nacional agradece, né? Fabiana, Nina,
Sebastiana, enfim, eu com certeza vou esquecer alguém se eu tentar citar todo mundo. Então, obrigada a todas e todos que tiveram aqui presentes. Como a gente falou, assim que acabar aqui, a gente vai incluir os e-mails e vai também mandar esse material, mas ele já foi encaminhado aqui pelo chat também, todos os links. Então, foi uma sessão, assim, de muito sucesso, como vem sendo as nossas últimas sessões dos diálogos. A gente retorna daqui a 15 dias, né, com a presença do professor Oscar Hara, para falar um pouco sobre educação popular e América Latina. Então, obrigada por todas e todos que estiveram presentes. Espero que tenha sido o mesmo, como foi colocado aqui pelo Marcos, um momento de inspiração, assim, para esse momento. Então, vou convidar também para todos agora que quiserem, né, abrirem seus microfones, suas câmeras, e para a gente saudar, né, uma saudação final e encerrar. Muito obrigada, gente. Até breve. Foi ótimo, eu agradeço também. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Vera. Obrigada, Luanda. A Grazi, que eu não conhecia, a Kátia, a Cássia, cada uma de vocês que se pronunciaram, né? Obrigada de coração. Valeu. As forças estão renovadas. A gente está retomando aqui. Fala, Sebastiana. Tchau, Vera. Um abraço. Tchau, tchau. Marcelo. A Joelane está aí também. A gente podia promover mais diálogos. Aqui o sino toca, tá batendo 6 horas. Encerrar agora a sala, gente. Então, tchau. Muito obrigada a todos. Até o próximo. Tá bem, foi ótimo. Obrigada, tá, Luanda, pela recepção também. Obrigada a vocês.